Olá, alunos. Hoje vamos falar mais um pouco aqui sobre o conjunto dos números inteiros. Então, já falamos em uma aula anterior que o conjunto dos números inteiros ele é representado por esse Z, escrito de uma forma diferente, um Z maiúsculo, tá? E que o conjunto dos números inteiros, ele compõe pelos números positivos, que está do 0 para a direita, e os números negativos do 0 para a esquerda. E que esses três pontinhos de reticência, isso me dá a ideia ou significa que esse conjunto ele é infinito, tanto aqui para a esquerda com os números negativos, então eu possuo infinitos números negativos, quanto aqui para a direita com os números positivos. Então eu possuo aqui, esses números aqui vai para o infinito, tá? Outra coisa a gente precisa observar quando nós trabalhamos com números inteiros, que os números negativos, eles vêm sempre acompanhados com o sinal negativo. Os números negativos vêm acompanhados com os números com o sinal de menos. Os positivos, eles não precisam ter o sinal de mais, tá? Então, se está sem o sinal, isso indica que esse número é positivo, tá ok? O zero, ele é neutro. O zero, ele não leva nem sinal negativo e nem positivo, ok? Então, eu representei aqui na reta numérica o conjunto dos inteiros. Então, do zero para a direita, eu tenho meus números inteiros positivos, e do zero para a esquerda, eu tenho os números inteiros negativos. Nós também já falamos que do zero para a direita, eu tenho o conjunto dos meus números naturais, né? Que são aqueles números que nós utilizamos para fazer a contagem de objetos. Então, o conjunto dos números inteiros, eles são os números positivos, que são os números naturais, e os números negativos. Outra coisa que eu preciso observar aqui na minha reta numérica é o ponto zero. Então, o ponto zero, ele é considerado a origem da minha reta numérica, tá? Então, do zero para a direita eu tenho meus números positivos e do zero para a esquerda eu tenho meus números negativos. Então, hoje nós vamos falar sobre antecessor de um número. O que é antecessor de um número? Antecessor já dá a ideia, né, de que vem antes. Então, antecessor de um número é aquele número que vem antes. Então, por exemplo, o antecessor de 3 é 2, tá? Então, quem vem antes do 3? Não é o 2 que está à esquerda do 3 é o 2. Então, o 2 é o antecessor do meu número 3. E quem é o antecessor de menos 4? Quem vem antes de menos 4? Quem vem antes de menos 4 é o menos 5. Então, o antecessor de menos 4 é o menos 5, tá? Então, tomar cuidado para não confundir quando a gente tem números negativos, que eu vejo os alunos confundindo quem é antecessor ou quem é o sucessor, e muitos alunos aqui, quem é o antecessor de menos 4 seria menos 3, mas não é. Quem vem antes do 4? Quem está à esquerda do 4? É o menos 5, tá? E também a gente precisa saber de sucessor. O que é sucessor de um número? É aquele número que vem depois. Então, eu coloquei aqui. Quem é o sucessor de 4? O sucessor de 4 é 5, porque o 5 vem depois do 4. Está à direita do 4. Então, o sucessor de 4 é 5. E quem é o sucessor de menos 6? O sucessor de menos 6 é menos 5. Porque, ó, quem vem depois de menos 6 é o menos 5. Então, tomar cuidado quando está trabalhando com antecessor e sucessor de números negativos. Então, ó, sucessor de menos 6 é menos 5. O antecessor de menos 6 é menos 7. Então, ó, quem está à esquerda de um número é seu antecessor. Quem está à direita é o sucessor. Ok? Vamos falar também aqui de oposto ou simétrico de um número, tá? Então, olha só. Como eu falei para vocês, o meu ponto zero na reta é a origem, tá? Então, ó, da zero para a esquerda eu tenho os valores negativos, e do zero para a direita eu tenho os valores positivos, representado aqui, cada tracinho desse representa uma unidade de medida, né? Então, ó, do zero até o 1 é a mesma distância do zero até o menos 1.
Então, quem é o oposto de menos 3? Então, ó, menos 3 está aqui. Quantas unidades da minha origem zero? Eu vou olhar, ó, tá 1, 2, 3. Então, ó, menos 3 está a 3 unidades da esquerda à esquerda da minha origem zero. Então, ó, quem é o oposto de 3? É aquele número que está a 3 unidades à direita da minha origem zero. Então, ó, 1, 2, 3. Então, o oposto de menos 3 é 3, tá? E quem é o oposto de 4? O oposto de 4, ó, o 4 está a 4 unidades da minha origem zero para a direita. Então, quem é o oposto de 4? É aquele número que está a 4 unidades da origem zero para a esquerda. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ó, 4 unidades. Então, o oposto de 4 é menos 4. A gente pode imaginar esse ponto zero aqui como um espelho. E cada número que está aqui na frente do espelho, a imagem dele é refletida aqui. Então, o 1 tem o menos 1, então o oposto de 1 é menos 1. O oposto de 2 é menos 2. Ou eu posso pensar também aqui, quem é o oposto de menos 3? É 3. Quem é o oposto de menos 6? É 6. Então, eu posso fazer essa analogia, tá bom? Outra coisa que nós precisamos aprender aqui é o que é o módulo ou valor absoluto de um número. Então, valor absoluto de um número, o módulo, então o módulo a gente representa assim por duas barrinhas verticais e entre essas barrinhas vai ter um número. Então, olha só, o módulo de menos 4, quando eu estou falando de módulo, eu estou falando de distância. Então, ó, menos 4 está a que distância da minha origem zero? Então, ó, menos 4 está a 1, 2, 3, 4 unidades da minha origem zero. Então, se eu for andar da minha origem zero até ponto menos 4, eu vou andar 4 unidades de medida. Então, ó, o módulo de menos 4 é 4, porque eu vou ter que andar 4 unidades de medida, tá? Quem é o módulo de 3? O módulo de 3, então, quantas unidades eu vou andar do meu 0 até o 3? Então, o 3 é positivo. Então, ó, 1, 2, 3. Então, o módulo de 3 é 3. Então, olha só, como eu estou falando de distância, esse número vai ser positivo. Que distância eu andei do 0 até o menos 4? Que distância eu andei do 0 até o 3? Então, eu não tenho distâncias negativas. Sempre é uma distância positiva. Então, o módulo de um número vai ser um número positivo. Tá bom? O módulo de menos 12. O que é o módulo de menos 12? O módulo de menos 12 é a distância que eu tenho da minha origem zero até o ponto menos 12. Então, quantas unidades eu vou andar da minha origem zero até o menos 12? Eu não consegui representar aqui, mas se eu for andar, eu vou ter que andar 12 unidades da minha origem zero até o ponto menos 12. Então, o módulo de menos 12 é 12. Então, o módulo de um número vai ser sempre um número positivo, que é a distância que eu vou andar da minha origem zero até aquele determinado número em unidades de medida, tá bom? Então, isso que eu queria mostrar para vocês aqui, o que é o antecessor, o sucessor de um número, o que é o oposto ou simétrico de um número, e o que é módulo ou valor absoluto de um número. Espero que vocês tenham entendido.